um fato típico, né, antijurídico, ilícito, que precisa ser tratado com o rigor da lei. Nós não vivemos numa sociedade natural, em que todo mundo faz o que quer a bel prazer. Vivemos numa sociedade que existe um ordenamento jurídico, existe um dispositivo legal que precisa ser seguido. E é esse o papel do advogado, esse o papel que nos traz aqui no procedimento de acusação. O réu, como foi constatado pelo Dr. Ricardo, era bem claro que o navio poderia chegar até seu destino final, sendo que ele partiu com os 34 passageiros e conseguiu flutuar sobre a água. O outro problema que poderia ocorrer no decorrer dessa navegação seria a alimentação, que foi constatado nos autos, conforme perícia feita no local, que no resgate encontraram alimentos no local, dos barcos, do barco de bote, no caso. Então, com relação à flutuação do barco, conforme o Ricardo falou, o barco tinha plenas condições de seguir seu trajeto. Por quê? Porque se ele foi projetado para 15, mas ele saiu do local com 34. E se ele se manteve com 34, ele tinha como ter chegado com 34 até o final. Porém, Holmes utilizou um critério totalmente injusto, um critério que não existe. Dessa forma, poderíamos utilizar esse mesmo critério no nosso sistema carcerário, em que não cabe mais não matar os que tem para botar os que estão chegando. Não existe esse procedimento. Outra coisa, utilizou um critério de desigualdade, em que feridos, casados, critérios que não existem, todos são iguais perante a lei. Crianças, idosos, casados, solteiros, todos são iguais, inclusive ele que não se colocou no sistema. Então, um sistema válido que poderia ser considerado seria qual? De sorteio, de quem seria salvo e não de quem morreria. No entanto, Holmes não pensou nisso, pensou simplesmente em matar, em tirar do barco aquelas pessoas que ele achou a bel prazer, pelo sistema que ele adotou como juiz lá no local, que mereciam morrer. E isso não existe, senhores. Isso não existe. Como eu disse, não vivemos numa condição natural, em que cada um faz o que quer. Vivemos numa sociedade civil, em que existe um dispositivo a ser cumprido. E do mais, com relação aos feridos, nós sabemos muito bem que quem está ferido está esperando socorro. Então são os primeiros, são os que mais precisam de ajuda. No entanto, o que Holmes fez? Achou que eles eram desiguais, que mereciam morrer primeiro, porque não tinham condições de remar. Porém, podemos ter convicção de que, embora eles não tivessem condições de remar, eles tinham condições de retirar a água do casco do navio. Enquanto os que estavam bons poderiam remar. Constou nas nossas pesquisas que existiam latas dentro do barco. Exatamente. Mesmo se existisse um fundo que entrasse dentro do barco, água, tinha uma lata que não impedia em momento nenhum que o barco prosseguisse no seu trajeto. E em momento nenhum, esse pequeno furo, conforme o doutor falou, impediu que o navio, que o bote trafegasse normalmente. Tanto é que ele se sustentou por muitos dias sobre o mar. Então, senhores, esse dispositivo utilizado é totalmente injusto. Essas pessoas que estavam impossibilitadas, que estavam com problemas, poderiam, se não remar, poderiam tirar a água do casco. E dessa forma, em conjunto, trabalhando em equipe, isso era um procedimento que o nosso amigo Holmes deveria saber, né? Já que tem um manual de sobrevivência. Se ele tivesse utilizado esse procedimento, o barco teria chegado ao seu trajeto, sendo que o pessoal foi resgatado um dia após esse procedimento que ele adotou, de derrubar essas 16 pessoas fora do barco, de tirar 16 pessoas do barco. Então, para vocês verem que, por causa de um dia, eles poderiam ter sido resgatados. E o barco estava lá sustentado sobre a água. Permaneceu por muitos dias sobre a água. Então, um dia por quê? Vamos adotar esse sistema. Não pode alegar nunca estado de necessidade, porque estado de necessidade é o estado em que você, na medida que tem um perigo instantâneo, né, e em um conceito entre o grupo, você decide quem se salva e não quem morre. E ele utilizou um outro sistema de quem morre, não foi quem salva. Então não existiu de forma alguma estado de necessidade nesse caso. Em nenhum momento, só para constar aqui, em nenhum momento ele praticou a observância das técnicas de profissão, da arte dele ou do ofício que ele fazia, no caso que ele era marinheiro. Em nenhum momento também ele se preocupou em prestar socorro àqueles que estavam feridos dentro do barco, no caso. Então, como a defesa alega que ele tinha muita experiência, no caso que ele tinha muita experiência, por isso ele foi intitulado de grupo, então ele tinha que ter observado essas regras de sobrevivência e essas regras que ele tinha aprendido empiricamente, ou seja, na base da experiência. Então é razoável aceitar que Holmes utilize esse critério para decidir quem vive e quem morre. Né? Um outro mandamento que ele não cumpriu com relação ao manual de sobrevivência é que ele não utilizou nenhum meio para avisar, né? Nenhum meio de socorro.
sendo que pelos registros, pelos critérios de navegação, todos os bots devem ter, se não vários sistemas de emissão de sinais. No mínimo aquele que emite o sinal luminoso sobre o céu. Então o Holmes não utilizou nada disso, mas no entanto ele teve o quê? A condição de achar que ele era capaz de dominar a embarcação e de dizer quem morre e quem vive, sendo que ele se excluiu a todo momento desse sistema. Ele não se colocou na condição igual. Por quê? Porque ele achou que ele era diferente, que quem deveria morrer eram os que eram solteiros, que era quem? Que era quem estava ferido. Qual a diferença entre quem está ferido e quem está bem? Não existe, todos são vidas, todos têm que ser respeitados e, portanto, não cabe o sistema utilizado por Holmes nessa utilização para dizer quem vive e quem morre. Eu acho interessante que a rodapé de um jornal chegou a comentar que a população ela clamava por justiça. Por quê? Né? Justamente por isso. Eles disseram assim: a população do distrito da Filadélfia encontra-se em clamor popular, pois ontem acontecera de uma pessoa cujo nome é Alexander